favor. Depois da espera natural dos 15, 20 minutos, acho que a gente já pode começar essa nossa cerimônia especial. Eu me apresento, meu nome é Elaine Vieira, eu sou da Engenharia Química 75 e atualmente eu sou gestora cultural da IP. E conta a lenda também que a minha turma foi a primeira turma a qual o professor homenageado ministrou o curso dessa famosa disciplina de resistência dos materiais. Então é uma honra muito grande estar aqui fazendo essa apresentação dessa cerimônia. E só parte coloquial, solicitamos a todos que desliguem seus celulares ou os deixem no modo silencioso, por favor. Para dar início a esse nosso cerimonial, convido o conselheiro da IP, o Sokan Kato Jung, Civil 75, meu colega de turma também, que vai fazer uma breve apresentação da IP. Obrigado, Elaine. Hoje nós estávamos aqui com vários colegas de 75 homenageando o professor. E estamos muito contentes aqui de contar com todos vocês. E a minha função aqui era apresentar a AIP, Associação dos Engenheiros Politécnicos. Muita gente conhece, talvez conheça um pouco o que nós fazemos. Eu vou passar então o nosso filme institucional em 2 minutinhos, e assim praticamente vocês vão conhecer o que é a associação, a sua associação, a nossa, Associação dos Ex-Alunos, dos Alunos, dos Professores. Imagine being you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, release my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. Deu para conhecer um pouquinho? Então, o AIP foi fundado em 1975, estamos fazendo 78 anos
no ano de 120 anos da Poli e no ano que nós estamos homenageando o nosso professor querido. E aqui, quem somos nós? Nós somos 27 mil ex-alunos que estão cadastrados, sabemos os nomes, sabemos a modalidade e o ano que se formou. E só temos 7 mil com e-mail, talvez uns 10 mil com endereço. E hoje a associação, que somos todos nós, estamos trabalhando para saber quem é quem da Escola Politécnica. Faz parte de todos os alunos graduados, faz parte de todos os professores e os alunos que são pretendentes a ser, quando graduado, membro ativo da associação. E todos somos nós voluntariados aqui. Nós estamos aqui com alguns conselheiros, Nicola, o Moise, o presidente Camal, o João Ernesto, o Miriam. Se tiver mais alguém, levanta a mão. O Renato. Então, nós somos voluntariados e trabalhando para a Escola Politécnica. Nós recebemos da escola tudo e agora, graduado, queremos devolver alguma coisa para fazer essa integração, essa união e engrandecer os valores dos politécnicos. Então, muita gente já, professor, conhece que a Associação dá bolsas. 60 bolsas esse ano para alunos carentes. Da Bolsa de Iniciação Científica, onde o professor atua bastante também. Tudo isso porque é participação dos associados, através das suas unidades, da Bolsa, das contribuições, e também não é só a parte pecuniária, com participação de vocês que vêm dar palestras para os alunos, ex-alunos, trazendo a sua vivência, contribuindo para que contribua no desenvolvimento e diminuir o gap, porque nós precisamos rápidos engenheiros de alta qualidade e que façam a sociedade do nosso querido Brasil melhorar. E acho que nós, politécnicos, temos competência para isso. A história mostrou que tem muitos politécnicos de boa competência. E daí, nós estamos trabalhando muito com projetos de carreira. Sabemos que hoje só engenharia não é suficiente para os alunos vencer nessa luta de mercado. Então, nós temos curso de capacitação na área de MBA, na área administrativa, que nós sabemos que todos nós vamos buscar. Getúlio Vargas vai complementar. Então, hoje, os ex-alunos são professores e dão os cursos na sede da associação que vocês viram aqui. Essa sede também foi construída com doações de companheiros nossos, colegas nossos. Assim também nós temos visitas técnicas, né? A Sônia tem visto aí junto com o Instituto, a gente tem feito esse trabalho lá, e nós estamos integrados, outras associações, trabalhamos junto agora com a FDTE. A FDTE está junto, montando o cadastro único. Esse cadastro nós estamos pedindo para que todos vocês entrem e coloquem quem é quem da Escola Politécnica. Entre no site www.politecnics.org.br, cadastre, coloque, atualize seu cadastro. Isso é isso que nós estamos pedindo. Outra coisa que nós temos importante, estamos fazendo projeto de mentoring, ex-alunos dando orientação para alunos, projeto de estágios de verão, são empresas de politécnica ou consultores colocando à disposição, começando com os bolsistas, né? Primeiro, segundo ano, para começar já desde o início, entender o que é uma empresa, o que é o trabalho. Temos trabalhos também da área de, por exemplo, pedindo que quem tenha possibilidade de colocar sua empresa à disposição dos alunos, que faça, né? Laboratório. O que é isso? Isso é integração. Né? Acho que o que nós colocamos juntos, podemos fazer mais. Então, espero que todos que estão aqui possamos trabalhar em conjunto para fazer mais 120 anos da Escola Politécnica e complementar com essa união que estamos tendo hoje aqui. Muito obrigado. Bem, desde 77, a Associação dos Engenheiros Politécnicos presta essa homenagem, exaltando a figura do professor, que é um profissional que é valorizado em todas as culturas pela importância da sua atuação, notavelmente na nossa cultura acadêmica. E a qualidade dos professores da Escola Politécnica
faz com que essa prestigiosa instituição seja reconhecida internacionalmente. E por isso, a EP faz questão de reverenciar esse profissional, que é uma das bases para a formação do engenheiro. Nos últimos 10 anos, os professores homenageados foram, portanto, começando em 2003, o professor Walter Bozani, Ernesto João Roba, Antônio Marcos de Aguirre Massola, João Antônio Zufo, Mário Franco, Eitaro Yamani, Plínio Benedito de Lauro Castrucci, Ivan Gilberto Sandoval Faleiros, Faisal Massad. O ano passado foi o José Augusto Penteado Aranha. E nesse ano, para homenagear ao professor do ano de 2013, a EP convida para compor a mesa dos trabalhos o professor doutor João Ciro André, que é civil 69, saudador dessa homenagem e também representante do professor José Alberto Castilho Piqueira, vice-diretor no exercício da diretoria da Escola Politécnica da USP. O engenheiro Kamal Mata, civil 55, nosso digníssimo presidente da EP. Convidamos o representante do Conselho da EP, o engenheiro Sokan Kato Jung, civil 75. E por fim, ou por começo, o nosso homenageado do ano, o professor doutor Henrique Lindenberg Neto. O professor João Ciro vai fazer uma apresentação maior, mas eu quero deixar presente, se vocês quiserem se sentar, fiquem à vontade. O Henrique foi graduado em Engenharia Civil em 70, fez o mestrado em Engenharia Civil em 81, doutorado em Civil em 89 pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Computational Mechanics Institute em 90. Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo, na nossa querida Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações. E é bom enfatizar que ele é muito querido e respeitado pelos alunos e alunas. Ele tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em estruturas. Atua principalmente nos seguintes temas: condicionamento numérico, estruturas reticuladas, método dos elementos finitos e métodos numéricos. Ele recebeu diversos prêmios e títulos de 79 a 2010 na área da engenharia civil. E, nesse momento, aproveitamos para anunciar e agradecer a presença do professor doutor Ivan Gilberto Sandoval Faleiros, Metalurgia 66, que foi diretor da Escola Politécnica de 2006 a 2010. Em 2010, ele foi professor homenageado da EP e, nesse ano de 2013, ele foi condecorado com o título de professor emérito da EPUSP. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Metalurgia da Poli, PMT. Professor... E para fazer a saudação dessa homenagem, convidamos o professor doutor João Ciro André, que é professor titular e chefe do Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professor. Bem, boa noite a todos. Boa noite.
Henrique Lindenberg, boa noite. Socam, boa noite. Dona Maria Helena, boa noite. Em nome de quem eu cumprimento toda a família presente, professor Mazili, colega aqui do departamento, em nome de quem eu cumprimento também todos os meus colegas aqui, professores presentes, senhoras e senhores. Eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei muito contente quando o professor Henrique foi indicado para ser o professor homenageado. E quando ele me convidou para fazer a saudação, eu fiquei mais contente do que com a indicação dele. Quer dizer, eu me sinto um privilégio e sinto uma honra poder homenagear esse nosso colega e amigo ao longo de muitos anos. Mais de 40 anos que nós atuamos juntos aqui, e realmente é um grande prazer estar estar nessa noite celebrando essa homenagem. Eu tomei a liberdade de utilizar o PowerPoint para fazer a saudação. Eu não vou ler um discurso, eu vou interpretar algumas das coisas que eu estabeleci nas diretrizes que estão apresentadas ao lado. Eu vou ter que de vez em quando clicar para mudar o... Não sei se você me ajuda. Vai ficar mais fácil. Olhando para a vida do professor Henrique, eu encontrei alguns ciclos que eu poderia nominar, assim, que eu poderia chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro deles é a atuação dele como professor no sentido amplo da palavra. Eu não vou definir o que é esse sentido amplo da palavra, porque eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com professor no sentido amplo da palavra, e quando aparecerem as próximas informações, esse amplo terá o seu significado esclarecido. As disciplinas que ele fundamentalmente ministrou na graduação, então eu dividi, essa primeira parte é uma parte um pouquinho mais formal, depois eu vou para um lado mais pessoal. No ensino de graduação, as principais disciplinas que ele ministrou foram Introdução à Mecânica das Estruturas, Resistência dos Materiais 1, Resistência dos Materiais 2 e Estruturas na Arquitetura, Fundamentos. O que é importante observar é que essas três primeiras disciplinas elas constituem uma estrutura que, na formação do engenheiro civil, que permeia a vida do engenheiro civil. Então, o primeiro aspecto que me parece extremamente interessante é que ele atua exatamente em três disciplinas que vão formar esses engenheiros civis que atuam na sociedade, que estudaram com ele e que tem a marca indelével do trabalho realizado pelo professor Henrique. Ele orientou alunos de graduação em projetos de iniciação científica, ligados às suas linhas de pesquisa, que eu já vou nominar daqui a pouco, em atividades de monitoria e de tutoria em diversos alunos brasileiros e estrangeiros. Eu não quis colocar números aqui, porque os números são enormes. A relação dele com os alunos de graduação é uma coisa absolutamente distinta. Reconhecido como professor, no sentido amplo da palavra, pelas diversas vezes que foi indicado como professor homenageado nos cursos de engenharia civil, no programa de formação dupla Polifal, e foi indicado para Ninfo em 2002. Eu posso dizer que nós, no Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica, é o novo nome, não é Departamento de Estruturas e Fundações, né, Valdemar, e Geotécnica, nós não temos muita chance de sermos professores homenageados, porque o Calil, o Henrique e o Nakao, eles dividem ano a ano quem é o professor homenageado, e nós estamos pensando até em criar uma categoria distinta que os coloca à parte, para que a gente tenha alguma chance de participar disso daí. Então, ele é um professor que é reconhecido pelos seus alunos, pelas constantes homenagens merecidas que ele recebe e tem recebido ao longo dos anos. É interessante que em 1989 eu vi uma reportagem na Folha, alunos da USP preferem ter um professor docente durão. E eu quis colocar isso daqui, porque eu estou mostrando aqui uma imagem do Henrique, com 42 anos, já reconhecido como um professor de excelência na Universidade de São Paulo, nesse artigo que saiu na Folha, feito pelo Aureliano Biancarelli, e ele está em excelente companhia, como vocês verão adiante. Eu vou pensar duas ou três coisinhas que estão aqui, para não demorar muito. Ele, por exemplo, achava na oportunidade, eu não sei se ele acha ainda, mas na oportunidade ele achava,
que as provas servem para verificar se os alunos aprendem a tua parte conceitual e se a partir dos conceitos conseguem ser criativos. Depois do que ele pensa que os professores mais prestigiados pelos seus alunos são os professores mais sérios, não necessariamente os mais exigentes, mas aqueles que são efetivamente sérios. E nisso ele está absolutamente correto, coberto de razões, que realmente os alunos, eles gostam dos professores sérios, aqueles professores que, independentemente do nível de exigência, olham para esses alunos de uma forma extremamente séria. Estavam juntos com o professor Henrique nessa oportunidade, o professor Carlos Bezerra, professor titular da Física, o Paulo Sérgio Pinheiro, que desempenha papéis importantes no cenário internacional, na questão do estudo da violência. Na época ele era colega do professor Sérgio Adorno, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, que até hoje trabalham juntos. Atualmente o Sérgio Adorno é diretor da Filosofia. E é interessante que o Paulo Sérgio Pinheiro, na oportunidade, falar que prova não tem importância nenhuma. Bons professores com opiniões distintas. Já o Fábio Contra Comparato, que era outra pessoa, outro professor que foi indicado na oportunidade com 52 anos como professor de excelência na universidade, já com espírito bastante crítico, a gente percebe no seu pensamento que ele é fiel até hoje àquela maneira crítica. Ele falava que ele exigia raciocínio de seus alunos. Eu ainda vou indicar o professor Vitor do Filmamed, que não está a fotografia dele aqui por falta de espaço, mas tenho mais 3 professores, entre eles eu vou nominar o professor Pastore, Celso Pastore, que foi ministro do país. Então, o Henrique estava numa pleiade de professores que se revelaram ao longo do tempo pessoas de destaque na sociedade, que saíram, que atuaram de uma forma ampla, e que muitos deles são reconhecidos por nós, como nós reconhecemos hoje a excelência da atuação do professor Henrique na sociedade, pela sua atuação como professor dessa universidade e dessa escola. No ensino de pós-graduação, as principais disciplinas que ele ministrou foram concepção, projeto e realização das estruturas e aspectos históricos, métodos e elementos de contorno e métodos numéricos para análise de sistemas físicos. As duas últimas ligadas a métodos numéricos, mas sem dúvida a primeira não foi colocada em primeiro lugar por acaso. A concepção, o projeto e realização das estruturas e seus aspectos históricos realmente domina a sua obra, a sua atuação. Ele orientou tese de mestrado e doutorado nas suas linhas de pesquisa: teoria das estruturas, métodos numéricos de engenharia de estruturas, histórias de engenharia de estrutura e ensino de engenharia. O ensino de engenharia faz parte também clara da sua atuação mais intensa, com muita densidade, como tudo que ele faz, mas com ênfase nessas atividades. Na sua produção científica, ele atuou nas suas linhas de pesquisa, que foram nominadas, e eu destaquei três trabalhos que estão indicados. Os 2 primeiros são trabalhos que ele destacou como importantes na vida dele, no seu currículo Lattes. Os 2 primeiros estão ligados ao ensino e o terceiro ligado à sua tese de doutorado. Ele é membro do corpo editorial da revista Engineering History and Heritage da Institution of Civil Engineers. Faz parte, membro do corpo editor. Nas palestras, ele realizou um número enorme de palestras técnicas. Essas palestras são palestras famosas. Por exemplo, as pirâmides do Egito, sua origem, sua construção, e as catedrais góticas, origem, estrutura, concepção e evolução. Eu tive a oportunidade na oportunidade, havia uns seminários no departamento e eu percebia quantas pessoas da universidade atendiam às suas palestras que se tratavam desses 2 assuntos. Eu tive a oportunidade de estar presente e via como o tempo não passava, aliás, o tempo passava rápido demais com as suas palestras e com a qualidade, com a competência com que ele fazia essas palestras. Outras palestras que ele realizou, nem todas eu tive a oportunidade de ver, as obras de Engenheiro Eiffel, a evolução das estruturas da pré-história aos dias de hoje, o mundo das estruturas, uma paixão de Eduardo Torroja, e essas 2 que estão grifadas são 2 que ele nominou também como 2 das suas principais obras, junto com as outras 5 no seu currículo na plataforma Lattes.
as construções coloniais em Minas Gerais, na visão do engenheiro civil, arte da engenharia, uma breve história de engenharia de estruturas e história das estruturas. É muito interessante que essas palestras aqui têm muito a ver com a formação do professor Henrique. E vão se revelar de uma forma clara como que a educação de uma pessoa resulta, é o produto, é o resultado final do muito que ele dirigiu na sua vida, na sua formação. Eu trato disso um pouco mais adiante. Embaixador da Escola Politécnica. Ele tem se distinguido muito na relação, nas suas atividades em relações internacionais, principalmente com a França, indo à França, representando a Escola Politécnica, recebendo comissões francesas, tratando de alunos nossos que vão para a França, recebendo os alunos franceses que vêm para cá, esteve na América Latina. Quer dizer, ele é um verdadeiro embaixador da Universidade de São Paulo e faz isso com distinção. Realmente, a Universidade está extremamente bem servida, a Escola Politécnica em particular, com a atividade dele como embaixador da Escola Politécnica. É um embaixador de altíssimo nível. As atividades administrativas, as várias faces de atuação como professor dentro da Universidade de São Paulo, ele também as desempenhou. Vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, como citei anteriormente, coordenador da Comissão de Revalidação de Diplomas de Engenharia Civil, sempre apresentando pareceres de excepcional qualidade, junto com os colegas dos departamentos de transporte, de construção civil e da hidráulica, do departamento de hidráulica. Ele atuou também como coordenador de graduação do departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica e atuou também como coordenador do programa de formação dupla Polifal, sempre dando uma qualidade excepcional a esse trabalho. O que é interessante é que a chegada dele, a opção dele pelo ensino, tem uma trajetória. Essa trajetória foi reconhecida nas conversas que eu tive com ele, nas pesquisas, no acompanhamento, nas memórias que eu tive do relacionamento com ele. Ele entrou na Poli para fazer eletrônica, mas ele sempre gostou de projetos, está muito ligado à vida dele em Santa Cruz. As aulas de introdução à engenharia o fizeram optar pela engenharia civil, pela questão do desafio que os projetos desenvolvidos no país ofereciam. E a engenharia civil teve a felicidade de tê-lo optando pela engenharia civil. A eletrônica perdeu um grande professor, mas a engenharia civil foi premiada com essa opção do Henrique. No primeiro ano, então, ele optou, no final do primeiro ano, ele optou pela engenharia civil, e no segundo ano, no terceiro ano, né, fascinado pelas disciplinas de ciências materiais, dada pelo nosso colega Décio Sargótti, que eu já vou mencionar adiante, pelo professor também, ele fez a opção, feliz opção de fazer a parte de estruturas. De 71 a 79, ele trabalhou na empresa Progest e na empresa depois denominada Augusto Carlos Vasconcelos, que eu tenho o prazer e o privilégio de reconhecê-lo aqui na terceira fila, e é um distinto professor e engenheiro que atua no país, reconhecida a capacidade, que muito honra a sua presença aqui, Dr. Augusto. Ele foi estagiário na construtora Décio Sargótti, mas o projeto o fascinava. Então, a passagem pela construtora foi uma passagem efêmera. Ele fez estágio na Progest, hoje Augusto Carlos Vasconcelos, C. Vasconcelos Engenheiros Associados. Ele atuou na área de edificações dessa empresa, tendo se tornado sócio da empresa. Ele colaborou como estagiário no cálculo das vigas do edifício Subtomo, e eu resolvi escolher esse edifício como referência, que é o que está na figura aí ao lado, por conta de esse edifício ser um edifício com duas chapas nas laterais e ligado por vigas transversais. Essas chapas foram calculadas por um eminente professor de saudosa memória, o professor Ludo Carneiro. Então, é uma maneira também de homenagear o professor Ludo Carneiro, que participou de alguma forma da vida do professor Henrique. Na escola profissional, na escola politécnica, em 71, ele aceitou o convite do professor Vitor Souza Lima para tornar-se professor auxiliar de ensino na Escola Politécnica.
eu aproveito para fazer uma observação. Naquela época era possível entrar como professor de auxiliar de ensino na Escola Politécnica, e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo perde muito por ter perdido essa categoria de professor que permite que, desde cedo, professores talentosos, engenheiros talentosos permaneçam na universidade. E desde 73 é professor da Escola Politécnica da USP, e a partir de 1980 como professor em tempo integral. Ele colaborou com o professor Telêmaco, Van Lengendonck, no curso de pós-graduação Flambage, tio dele por afinidade, e participou também, colaborou com o professor Telêmaco Van Lengendonck, um nome extremamente importante dentro do departamento, em vários cursos, trabalhando como assistente de professor Telêmaco Van Lengendonck. Ele participou de um grupo de estudos coordenado pelo professor Décio Agotti, agora começa a aparecer com mais clareza o professor Décio, com a participação de professores Carlos Eduardo Mazzilli, o próprio Henrique, o João Cílio e o Dirceu Botelho. A visão do professor Décio, ela se manifesta claramente aí com a sua preocupação com a formação de novas gerações. Então, a partir desse grupo de estudos, que foi coordenado pelo Décio, então, nós tivemos a feliz oportunidade de termos uma orientação segura para que a gente pudesse iniciar a carreira acadêmica, e todos nós quatro fizemos, então, todos nós três primeiros, o Eduardo, o Mazzilli, o Henrique e eu, fizemos carreira aqui na Universidade de São Paulo, e o Dirceu Botelho obteve seu doutorado pela Caltech e ficou nos Estados Unidos. Em 1981, ele obteve o título de mestre em engenharia civil com a dissertação sobre a formulação matemática dos problemas de estabilidade das estruturas orientados pelo Décio. Em 89, obtém o título de doutor em engenharia civil com a tese Contribuição ao estudo do condicionamento numérico, da resolução dos sistemas de equações de equilíbrio das estruturas reticuladas e comportamento linear, orientado pelo Décio. Aparece de forma clara a influência do Décio Agotti na formação do Henrique. Não na opção que ele fez na continuidade do seu estudo, mas na sua formação, que lhe permitiu propiciar uma base forte para a sua atuação profissional e como professor posteriormente. Em 1990, ele atua em programa de pós-doutorado no Computational Mechanics Institute, na Inglaterra, como bolsista de projeto de capacitação docente financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse projeto foi elaborado, proposto e coordenado pelo nosso colega professor Carlos Eduardo Mazzilli, mostrando também uma visão institucional muito forte de atuação e compartilhando com colegas experiências internacionais que propiciaram alavancar a formação e a atuação de 4 professores na oportunidade: o Mazzilli próprio, o Henrique Lindenberg, o Paulo de Matos Pimenta e o João Cera. Então, são ações institucionais como essa que honram a Escola Politécnica e o Departamento de Estruturas e Geotécnica em particular. A opção pelo ensino ainda, essa passagem dele pela Inglaterra, apesar de ele estar no Instituto de Mecânica Computacional, às sextas-feiras pela manhã, conforme ele me informou, se eu tiver alguma coisa imprecisa, vocês me perdoem, mas essa imprecisão não prejudica o que eu estou falando. Na sexta-feira pela manhã, ele começou a fazer um curso de História de Engenharia que muito sensibiliza, muito toca. Na verdade, desperta algumas coisas que já existiam dentro dele. Passa a frequentar a biblioteca da Universidade de Southampton, onde toma contato com os livros de Henry John Cohen, em particular de Master Builders e Science and Building, com especial atenção para esse último, que o estimula no estudo da história das estruturas. Essa biblioteca, esse curso, essa oportunidade de reflexão mexe profundamente com ele. Aqui eu procurei reproduzir uma figura, página 52 e 53 do Science and Building, que mostra a ponte ferroviária na Escócia. Essas três figuras do livro mostram exatamente aspectos que depois ele começa a discutir, representações, esquemas estruturais, etc., mostrando como uma obra, na sua complexidade, depois pode ser interpretada de uma forma mais simples. A figura ao lado é um desenho bico de pena da arquiteta Lígia Fonck, justamente num trabalho que o Henrique me sugeriu que usasse essa ponte como uma referência de uma estrutura, de um monumento histórico dentro da história das estruturas, e ela foi adotada num livro
que nós fizemos. A terceira parte, vamos dizer, o terceiro movimento dessa apresentação está ligado a uma face do Henrique, que é o homem culto, a sua ligação com as artes, e em particular com a ópera, que aparentemente, não sei se estou entendendo corretamente, mas desempenha um papel fundamental na vida dele. Ele foi iniciado pela avó materna, Dona Maria Amélia, ou Dona Filhinha. Aos 12 anos ele já frequentava, já assistia a apresentações ao vivo. É um frequente, um assíduo frequentador de óperas, e ele é acompanhado muitas vezes pela sua tia Célia, que é irmã da sua mãe, a Dona Helena. Mas houve uma noite especial, e é uma noite tão especial que nunca mais esqueci na minha vida, que eu tive o privilégio de, junto com o Décio Zagotti e junto com o Henrique, de ouvir 3 interpretações da morte do Scarpia na ópera Tosca, né? E o Décio fez questão de pegar 3 long plays e colocar um long play, colocando a Tebaldi interpretando a Tosca, depois a Maria Callas interpretando novamente a Tosca, e finalmente a Callas, dirigida pelo Franco Zeffirelli, interpretando. Eu vou tomar uma liberdade com vocês de passar 2 minutos de cada uma dessas, não das 3, mas de 2 delas, porque eu acho extremamente interessante. O que eu percebi naquela oportunidade, ouvindo, eu percebi mais nitidamente agora, vendo e ouvindo e vendo as imagens das óperas foram resgatadas, que eu busquei no YouTube. Eu vou tomar uma liberdade, então, de usar um pouquinho mais o tempo de vocês para apresentar isso.
Palavras, dirigida pelo Franco Zeffirelli, com Tito Gobi como parceiro. Essas foram, nós só ouvimos naquela oportunidade, ouvimos por algumas vezes, e eu não vou fazer nenhum comentário porque não há necessidade, mas o Décio se deliciava, e nós também. Eu posso dizer que preparando isso aqui, por várias vezes ouvindo esses trechos, eu me lembrei daquela noite de uma forma muito forte, e a lembrança realmente me trazia comecei a entender melhor o que o Décio e o Henrique me diziam naquela oportunidade, coisa que eu não tinha percebido ainda claramente. Além da ópera, o Henrique é uma pessoa que vai sistematicamente aos concertos, ele é sócio assinante do Mozarteum, de várias séries da USESP, do Teatro Municipal, então ele está permanentemente indo aos concertos, é um homem de culto, que liga, que está sempre ditado os concertos. Por 2 vezes nós fomos juntos assistir apresentações de música popular brasileira, o Ney Mato Grosso e o Calbi com a Angela Maria, que me perdoe os mais novos. E até hoje eu não sei se essa participação dele foi uma concessão, uma curiosidade ou se é ecletismo mesmo. Talvez ele possa me responder, eu nunca perguntei para ele, mas eu fico com dúvidas a respeito. É um colecionador de gravuras, entre outras gravuras. Eu tenho a oportunidade de visitando sua casa, ver as gravuras do holandês Frans Prost, que viveu no século XVII aqui no Brasil, e
Eles estão na sala de jantar de sua casa. E ele viveu no Brasil por 7 anos aproximadamente, entre 1636 e 1644. E essa pintura que aparece aí é uma pintura de 1645, que ele fez a partir, provavelmente, de esboços que ele havia feito no Brasil, que é sobre o Rio São Francisco. Amante da natureza, lida com ela nas suas viagens, no seu conhecimento dos tipos de árvores, flores, etc. Sempre nós temos dúvidas e nós o consultamos a respeito. Sua mãe me falou da sua curiosidade pela origem das cidades, e nós sabemos que ele é um cozinheiro. Eu só não sabia que ele é um cozinheiro que gosta da parte de experimentação, não gosta de repetir os pratos. Então, ele me confessou que após a aposentadoria, que a dele vai ser breve, eu vou falar antes que ele fala, a minha também, ele falou que vai fazer um curso de culinária para aprimorar essa parte de curiosidade dele. Eu pedi que ele me citasse 3 momentos mágicos ligados às catedrais góticas, exatamente porque as catedrais góticas, parece que ele fez, me tocaram muito. E ele se referiu a 3 delas, que eu vou citar: a visita que ele fez à Catedral Basílica de Saint-Denis, no subúrbio norte de Paris, e que abriga, que é um mausoléu dos reis franceses, que foi reconstruída pelo Abade Surge, no século XII, e com novas características estruturais, e que é considerada a primeira catedral gótica. Ele me falou de uma visita mágica também que ele fez à Catedral de Lyon, que foi iniciada em 2005 e concluída em 1255. Uma visita que ele fez em 1º de janeiro, sol baixo, luz azul, inesquecível, mas que é uma visita que posteriormente ele repetiu e não teve a mesma magia. Os momentos são mágicos, mas são realmente fluidos, né, esses momentos. A outra visita que ele se referiu foi a da Basílica Saint-Sernin, em Toulouse, França, que é considerada a maior igreja românica conservada na Europa, e eu não deixei de colocar aqui a Catedral de Basílica, projetada por Oscar Niemeyer, que é uma das estruturas que ele tem mais, que ele olha com muito interesse e curiosidade. Essa figura que está acima, o Panteão de Roma, que é uma das estruturas que ele considera mais significativa. No último ciclo que eu vou me dedicar é sobre a sua parte de formação, que a gente vai perceber a importância que teve essa formação na sua vida. Ele estudou de 1954 a 58 na Escola Nossa Senhora das Graças, que na oportunidade era no bairro era na Higienópolis. Ele morava na Rua Itambé e a escola era na Rua Maranhão. Foi uma feliz escolha que foi feita, fortuita, não sei se foi fortuita, mas foi feliz, já que o Gracinha, como hoje é chamada, é uma escola renomada aqui em São Paulo, responsável pela formação de muita gente que atua na nossa sociedade. Ele me nominou a professora Laura Soares como ótima professora, né? A professorinha que me ensinou o beabá, né? De quem eu tenho saudades. Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá, como dizia o mestre Ataúfo Alves, e ele nominou a professora Laura Soares, então, na sua memória. No Colégio Santa Cruz, ele recebeu a sua formação do ginásio no colégio. Em 1959, ele ingressa no colégio por processo seletivo e por sorteio e por felicidade foi fazer a turma do curso experimental. Curso ginásio e curso colégio. Pedi que ele visitasse pessoas, professores que o influenciaram. Ele visitou o padre Yvon Laurence, que chega ao Brasil em 63, volta ao Canadá em 71, e é o coordenador do curso experimental, que ministrou aulas de geografia e história baseadas em pesquisas e realização de trabalhos, despertando o pesquisador interno, o pesquisador existente dentro do Henrique. Interessante, essas coisas não são fortuitas. A pessoa vai lá e toca o coração, toca a mente, e isso aí permanece no Henrique de uma forma indelével em toda a sua vida. O professor Yvon é hoje professor emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade de Artes da Universidade de Ottawa e membro da Sociedade Real do Canadá. O segundo padre que ele me mencionou é o padre José Amaral de Almeida Prato, ministrou ótimas aulas em português e latim, com leitura e análise do texto, e essas leituras eram acompanhadas por julgamento de escritores que eram convidados. E
e, segundo o depoimento que ele me fez, a escritora Lígia Fagundes Teles participou em algum momento desse julgamento. Citou ainda o padre Gilles Bollier, um dos fundadores do Colégio Santa Cruz, junto com o padre Corbet e Picard, que ministrou aulas de francês e foi muito importante na vida acadêmica do Henrique. E, finalmente, ele me citou o quarto padre que teve uma influência muito grande na vida dele, o padre Paul Eugène Charbonneau, estimadíssimo pelos alunos, que lhes transmite a atitude crítica, o respeito à diversidade do pensamento, o amor à vida e às coisas do espírito. Ele fala que o Charbonneau, o padre Charbonneau, foi extremamente importante na sua formação moral. E eu cito apenas algumas frases dele relativas à educação. Tornar o homem cada vez mais homem, conduzir o indivíduo a explorar ao máximo a sua capacidade intelectual, torná-lo primeiro capaz da escolha, mas também de empenhar-se eficazmente na sua escolha. Na escola politécnica, ele me indicou 2 professores que o tocaram especialmente pela qualidade do ensino. O professor Décio Agores, e ele cursou a escola de 66 a 1970. Excepcional professor, transmitia conceitos complicados de forma a se tornarem fáceis de serem compreendidas. O Souza Lima uma vez fez uma interpretação de como era o Décio dando aula. Então a imagem que ele nos transmitia é a seguinte: é um condutor de um veículo em uma viagem noturna, numa noite, então, uma tempestade severa, e eu, no banco de trás, dormindo sossegadamente. Quer dizer, ele nos conduzia por caminhos extremamente difíceis, mas com muita segurança e com muita clareza. Essa é a imagem que nós temos do Décio como professor. Mas eu não posso deixar de citar, essa frase feita por Décio, também em 1989, quando o Henrique também foi considerado um professor de excelência dentro da universidade, que ela é extremamente atual. E atual até pelo momento político que a universidade passa na escolha do seu reitor. Eu vou ler esse trecho, tomar a liberdade de ler esse trecho. A universidade contemporânea deve ser um núcleo de progresso, e não mais uma torre de marfim. Uma universidade em que exista indissociabilidade entre ensino, a pesquisa e a extensão seletiva de serviços à comunidade. Uma universidade em que os setores culturais, científicos e tecnológicos tenham, cada um deles, todas as condições para que as suas especificidades sejam reconhecidas e acolhidas. Uma universidade capaz de criticar a si mesma. Uma universidade com autonomia para atender seus compromissos democráticos básicos com a sociedade que a criou e que a mantém. Qualidade no ensino, excelência na pesquisa e alto nível na extensão. Esse é um parágrafo que traz notícias sobre o ministro de Estado, Décio Agores, na Folha de São Paulo, em 1989. Trata-se de texto extremamente atual e que, se eu pudesse modestamente recomendar aos nossos candidatos a reitores, eu pediria que eles olhassem para esses aspectos de uma forma bastante cuidadosa. O segundo professor que o toca profundamente na Escola Politécnica é o professor Maurício Gerstenstein, que é conhecido como professor excepcional de concreto, ensinou concreto armado com o Henrique. Ele foi professor do Henrique, amigo posterior do Henrique, e tocou de forma indelével o coração e a alma do Henrique. Para dar um traço do professor Maurício Gerstenstein, que querido amigo nosso, querido professor e amigo nosso, infelizmente falecido recentemente. Talvez, se a gente pudesse marcar o professor Maurício, nós marcaríamos com uma frase, com um primeiro parágrafo do homem de bem. E dessa maneira como ele foi reconhecido pela sua filha e reconhecido pelos seus amigos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Princípio ético-religioso
fundamental de relacionamento com os irmãos. Esse é o professor Maurício, que tocou o professor Henrique, mas tocou também a todos nós que fomos amigos e colegas dele. Por último, mas o mais importante, e propositalmente eu deixei por último, não poderia deixar de citar a importância dos pais do Henrique, Dr. Henrique Lindenberg Filho e da Dona Helena Lindenberg. Eu não vou ter coragem de falar o segundo nome, porque eu vou falar incorretamente. Eu já ensaiei com ela para falar, mas não consegui. Então, Dr. Henrique Lindenberg Filho e a Dona Helena Lindenberg, eles são centrais na formação. Educação severa, raízes germânicas, mas raízes também no interior de São Paulo, famílias tradicionais que viveram em Jaú pelo lado do pai e em Mococa pela mãe. O Maurício me enviou uma vez um cartão, e essa frase é uma frase que tem várias versões. O Padre Vieira fala coisas do tipo, há vários sermões que se falam desse tipo, mas eu trouxe essa frase. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Essa frase é atribuída a Mahatma Gandhi. Olhando a trajetória do professor Henrique Lindenberg, percebe-se essa harmonia, e o seu amor pelos seus alunos e o respeito pelo próximo, e assim reconhecê-lo como um homem ético e feliz. É um privilégio tê-lo como amigo e colega ao longo de tantos anos. Henrique Lindenberg, professor do ano, muito feliz e justa a homenagem da Associação dos Engenheiros Politécnicos. Muito obrigado. E convidamos para suas palavras e entrega da placa de professor do ano de 2013, o engenheiro Kamal Mata, presidente da EP. Senhores, boa noite. Eu sou o Kamal Mata, presidente da associação, e estou como presidente há 14 anos. Né? Não que eu mereça, é que é tão árdua essa missão que ninguém quer assumir. Eu sou obrigado a aguentar, e até quando eu não sei, mas estou aí. E eu queria falar da nossa associação, porém o Socan já falou tudo que tinha que falar. E o João Ciro também agora acabou de me liquidar, porque eu não sei mais o que falar. Agora, então eu tenho o prazer de lhe oferecer ao professor Lindenberg uma placa comemorativa dessa data, a placa que nós mandamos executar, e eu quero então entregar essa placa a ele com toda a cerimônia possível. E convidamos para suas palavras, como homenageado, o querido professor Dr. Henrique Lindenberg Neto. Bem, muito obrigado. Eu tenho um discurso escrito, né? Mas eu, antes de falar no discurso escrito, vou falar algumas coisas que não estão escritas.
que estão relacionadas ao que o Sr. João Ciro acaba de fazer. Bem, eu queria então já, é aqui o lugar do discurso em que eu ia fazer esse agradecimento, mas já faço já, pelas palavras que ele proferiu, que foram muito generosas, e também o cuidado com que ele fez isso, porque ele gastou muito tempo para fazer para escrever essas palavras, para fazer essa apresentação que nós vimos aqui. Ele conversou comigo 2 vezes, tivemos longas conversas, ele esteve na minha casa, fui conversar com a mamãe, passou lá uma tarde com ela, e eu vejo que ele então leu uma porção de coisas, leu vários materiais, coisas ligadas ao Colégio Santa Cruz. Então eu queria agradecer muito a ele pelo cuidado, pelo carinho com que ele fez essa apresentação. Queria falar um pouco das óperas. Bem, isso é uma coisa interessante, porque vendo aqui as 2 apresentações da Maria Callas e da Renata Tebaldi, isso é interessante, porque os meus alunos, de uma forma geral, não sabem disso, não sabem que eu gosto de ópera, né? Eu falo algumas coisas nas aulas a respeito de coisas que são ligadas, que não são ligadas a esse dos materiais, mas não falo muito. E eles, então, por exemplo, não sabem dessa questão da ópera. A minha avó gostava muito de ópera, e a minha tia Célia, que está aqui, também gosta de ópera. Agora, o interessante é que a minha avó levava os filhos, ele morava no Rio, levava os filhos para assistirem ópera, e isso teve, por exemplo, na mamãe, o efeito não foi muito benéfico, porque, de certa forma, ela era levada a ver uma coisa que ela não gostava muito. Ela gosta de ópera, mas não diria que ela gosta muito mais de música sinfônica, por exemplo. Mas a minha avó fez com que uma das filhas, a tia Célia, viesse a gostar de ópera. E nós vamos juntos, realmente, de fato, ao teatro, e temos uma assinatura. Bem, o Teatro Municipal, esse ano, voltou a fazer assinaturas de óperas, e nós estamos no mesmo lugar que nós tínhamos, sei lá, 30 anos atrás, quando a minha avó era viva, e nós íamos também. Então, a minha avó se sentava no lugar, a cadeira dela era A2, tia Célia no A4 e eu no A6. Então, agora temos o A4 e o A6. Com relação a Renata Tebaldi e a Maria Callas, elas foram contemporâneas. Elas estiveram aqui no mesmo ano, em 51. Elas cantaram aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu não sei se você sabe, mas havia as pessoas que gostavam da Maria Callas e as pessoas que gostavam da Renata Tebaldi. E os que gostavam de uma não gostavam da outra, porque não dá para gostar das duas. Ou seja, existiam os calistas e os tebaldistas. E aí, a tia Célia é tebaldista, eu sou calista. O Décio Zagotes era calista também. E o que o João Ciro fez aqui, na minha opinião, é uma maldade enorme para a Renata Tebaldi, porque a diferença é tão grande que é uma maldade. Eu sugiro que vocês vejam a continuação da Tosca da Renata, da Callas, porque ele não pôs tudo ali. Na minha opinião, o melhor de tudo aquilo é o que ficou faltando. Mas se está na internet, está no YouTube, vocês vejam, depois que ela mata, que o Scarpa está morto, e ela diz que ele está morto, e ela diz que davanti a lui tremava tutta Roma, ela fala isso de uma forma que é de arrepiar. É inesquecível aquilo. E é interessante porque a Maria Callas não tem nada, praticamente nada filmado dela. Que eu saiba, a única obra filmada dela é essa. E não é toda, é só o segundo ato. Então, essa questão da obra é uma coisa muito interessante. Eu vou fazer aqui um cumprimento formal a todos, mas eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de ver aqui pessoas ligadas a mim há muito tempo, né? Pessoas ligadas então ao meu passado. Tem aqui uma colega minha do Nossa Senhora das Graças. Tem aqui muitos colegas do Colégio Santa Cruz,
tem vários colegas da Escola Politécnica, e tem a minha família, tem os meus colegas de departamentos, funcionários da escola e também alunos. E aqui há alunos brasileiros e há também alunos franceses que estudam na Escola Politécnica. Então, eu estou muito contente de ter todas essas pessoas aqui comigo nessa noite. Eu vou agora, eu vou então falar aqui umas palavras que talvez sejam longas. Eu realmente, o professor Mazini me perguntou quanto tempo ia durar o meu discurso. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia, porque eu escrevi, ou seja, eu pensei no que eu ia dizer, e aí eu fui escrevendo. E aí eu recebi a programação dessa cerimônia em que, teoricamente, eu teria 20 minutos para falar. Mas, como eu já tinha pensado no que eu ia falar, eu falei, bem, eu vou falar do que eu tinha pensado e não sei o tempo que vai demorar. Não sei se vai demorar mais, eu acho que muito mais não, porque a letra, eu deixei duas linhas dois espaços entre as linhas, eu espero que não demore tanto. Algumas das coisas que eu vou falar já foram ditas pelo professor João Ciro, mas eu acho que eu vou repeti-las, porque eu tenho medo de mexer na hora e depois isso comprometer o todo que eu havia pensado. Então, algumas das coisas que ele mencionou, eu vou mencionar de novo. Bem, então vamos passar a parte realmente mais formal do que eu li, do que eu escrevi. Então, prezado professor João Ciro André, que na cerimônia representa a diretoria da escola, o nosso diretor está licenciado, e o professor José Roberto Castilho Piqueira, vice-diretor da escola, que está em exercício. O professor João Ciro já foi mencionado, ele não disse que ele é mais velho do que eu, que vai se aposentar antes de mim, mas a verdade é esta. Ele é um pouco mais velho do que eu. Prezado engenheiro Kamal Matar, presidente da Associação dos Engenheiros Politécnicos, engenheiro civil formado pela Escola em 1955. Prezado engenheiro Socan Cato Ian, conselheiro da AEP, também engenheiro civil formado pela Escola em 1975. Prezada engenheira Elaine Vieira, engenheira química formada pela Escola em 1975. A engenheira Elaine pertence ao primeiro turno para o qual eu dei aula e assistiu à primeira aula que dei em minha vida. Eu vejo ali no fundo o professor Cláudio Waller, que também assistiu a essa primeira aula que eu dei na minha vida. Há várias outras pessoas aqui da turma de 75, os alunos, vários civis, por exemplo, da turma de 75, mas eu não dava aula para civil naquela época. Demais amigos aqui presentes, a todos boa noite. Muitíssimo obrigado a todos vocês por terem vindo compartilhar comigo esse momento que me é tão tocante e significativo. Em nome do engenheiro Kamal Mata, presidente da AEP, Associação dos Engenheiros Politécnicos, e em nome do professor José Roberto Cardoso, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, José Roberto Castilho Piqueira, vice-diretor da Escola Politécnica, nesta cerimônia representados pelo professor João Ciro André, gostaria de apresentar os meus profundos agradecimentos à Associação dos Engenheiros Politécnicos e à diretoria da Escola Politécnica pela homenagem tão relevante e significativa que estão me prestando. Eu sei que o diretor da escola participa da escolha do professor do ano. Ao colega e amigo, bem, os agradecimentos ao professor João Ciro eu já fiz, mas vou ler o que está aqui escrito. Ao colega e amigo João Ciro André, meu muitíssimo obrigado pelas palavras que acaba de proferir. O professor João Ciro e eu nos formamos na Escola Politécnica na mesma época, ele em 1969 e em 1970. Ingressamos no Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações praticamente na mesma ocasião, e nas últimas 4 décadas temos percorrido juntos os muitos caminhos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O professor João Ciro é o atual chefe do departamento, que vem conduzindo com grande serenidade e equilíbrio. Também gostaria de agradecer ao
o engenheiro Camamata pela placa que ele acaba de me entregar para se encontrar um bom lugar para colocá-la. São vários os motivos que me levam a valorizar muitíssimo a homenagem do professor do ano de 2013 que estou recebendo. O primeiro deles é o grande significado intrínseco da homenagem do professor do ano conferida pela Associação dos Engenheiros Politécnicos. Entidade que representa os engenheiros formados na escola, a Associação dos Engenheiros Politécnicos, fundada em 1925, é a mais antiga associação de ex-alunos em atividade interrupta no Brasil. Entre as atividades desenvolvidas pela IP, que foram mostradas aqui pelo engenheiro Socar, destacam-se vários projetos voltados à comunidade politécnica, dos quais eu gostaria de destacar dois deles, sobre o projeto de intermediação junto a empresas voltado à oferta de empregos a engenheiros e alunos politécnicos, e o projeto de concessão de bolsas de estudos a dezenas de alunos da Escola Politécnica, que sem essa ajuda financeira não teriam condições de cursar a escola. Conheço bem de perto o programa de bolsas de estudos, pois durante alguns anos participei da administração desse programa. Esse programa é de fato extremamente importante. Nós não temos muita ideia, nós imaginamos que de uma forma geral os nossos alunos são alunos que provêm de famílias de classe média e que não têm problemas financeiros. É verdade em grande parte do caso dos nossos alunos, mas há alunos que têm problemas financeiros e que sem essa ajuda da AIP não teriam condições de se manterem na escola. A homenagem do professor do ano vem sendo conferida pela AIP desde 1977 e vários professores muito destacados e ilustres a receberam. Basta relacionar os professores do meu departamento com ela distinguidos para constatar a relevância dessa homenagem. Em ordem cronológica são eles, os professores Telêmaco Hipólito de Macedo Languendonck, José Carlos Figueiredo Ferraz, Lauro Modesto dos Santos, Péricles Brasiliense Fusco, Milton Vargas, Vitor Manuel de Souza Lima, Mário Franco e Faisal Massad. Passar a integrar a lista dos professores que receberam a homenagem de professor do ano da Associação dos Engenheiros Politécnicos é uma grande honra e também uma grande responsabilidade. O segundo motivo que me leva a valorizar muito essa homenagem é o fato de ela ser a homenagem de professor do ano de 2013 da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, esta magnífica instituição que tanto admiro e de que tanto me orgulho. Desde a sua criação há 120 anos, em 24 de agosto de 1893, a Escola Politécnica vem escrevendo uma história extraordinária. Com grande visão de descortino, no final do século XIX, seu fundador, Antônio Francisco de Paula Souza, engenheiro civil formado pela Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, percebeu a importância de se criar em São Paulo uma escola técnica de nível superior que viesse a alicerçar e a promover o desenvolvimento econômico e social que então se pronunciava para a cidade e para o Estado de São Paulo. Cumprindo o papel almejado por seus fundadores e pelo Estado de São Paulo, que a mantém, ao longo de seus 120 anos de existência, a Escola Politécnica vem dando inestimável contribuição ao progresso e ao desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil, graças aos milhares de engenheiros altamente qualificados que graduou e aos mestres e doutores que formou, e hoje, como docentes de universidades públicas e privadas do Brasil e da América Latina, são responsáveis pela formação de outros milhares de jovens engenheiros, ou então que se dedicam à realização de pesquisas em indústrias. Na semana passada, realizou-se o jantar anual da Turma de Engenheiros Civis da Escola Politécnica formados em 1970, a qual pertenço. Meu colega de turma, engenheiro Emílio Haddad, que por sinal também foi meu colega do Colégio Santa Cruz, que foi professor da Escola Politécnica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na qual se aposentou recentemente, comentando o jantar e falando exclusivamente da nossa turma de engenheiros civis, escreveu em seu blog: para ilustrar, tivemos, nessa turma de 1970, de engenheiros civis, tivemos ministro, um secretário de Estado, presidente e diretores de empresas públicas e privadas, responsáveis por projetos e grandes obras de engenharia,
um autor de livro de enologia, outro de 2 livros sobre fotografia, pelo menos 7 que seguiram como professores universitários. Esse comentário sobre apenas uma das várias turmas de engenheiros que em 1970 se formaram na Escola Politécnica é uma belíssima prova do relevante papel dos engenheiros nela graduados tem para o Estado e para o país. Além disso, nela ressalta-se outra faceta que caracteriza os politécnicos, seu grande ecletismo. Certamente a Escola Politécnica é hoje uma das principais escolas de engenharia do Brasil e da América Latina, e receber a homenagem do professor do ano dessa escola de tão fundamental importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil é motivo de muita satisfação e orgulho. Um terceiro motivo que me leva a prezar muito a homenagem do professor do ano 2013 é o fato de ver nessa homenagem o importantíssimo reconhecimento do valor do ensino de graduação. Em minha opinião, dentre todas as atividades envolvidas na Escola Politécnica, a mais importante é o ensino de graduação. E é essencialmente a ele que venho me dedicando ao longo dos meus 41 anos como professor da Escola Politécnica. Considero-me essencialmente professor de ensino de graduação da Escola Politécnica e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na qual desde 2006 ministro uma das disciplinas que a Escola Politécnica oferece aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU. Ao longo destes anos como professor da Escola Politécnica, sempre tive muitas atividades administrativas, quase todas elas também voltadas ao ensino de graduação. Durante muitos anos fui coordenador de graduação do Departamento de Engenharia de Estrutura e Geotécnica e membro da Comissão de Graduação da Escola. Nos últimos anos venho me dedicando, sobretudo, aos programas internacionais de graduação da Escola Politécnica, além de ter atuado na criação e implementação do programa de dupla formação em Engenharia Civil e Arquitetura estabelecido pela Escola Politécnica e pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, conhecido como Programa FAU-POLI. Na minha opinião, nas últimas décadas, verificou-se no seio do Ministério da Educação e das universidades brasileiras, inclusive da USP, uma supervalorização das atividades de pesquisa e de pós-graduação e uma subvalorização das atividades de ensino de graduação. O ensino de graduação é considerado muito nobre, possui alto reconhecimento social, mas não é adequadamente valorizado pelos que avaliam os cursos superiores brasileiros. Cobra-se muito mais dos professores que realizam pesquisas e publicam seus resultados em revistas e análises de congresso do que deem boas aulas e se dediquem às atividades de ensino de graduação. Além disso, de forma geral, os estímulos financeiros dados aos professores na forma de bolsas são concedidos em função de sua produtividade em pesquisa. É assim muito gratificante e estimulante ver que a homenagem do professor do ano de 2013 revela uma valorização e o reconhecimento das atividades voltadas ao ensino de graduação. É um enorme privilégio trabalhar na Escola Politécnica e na USP, a começar pelo próprio espaço físico da cidade universitária, esse grande oásis verde, inserido em meio ao mar de edifícios que é São Paulo. Mas trabalhar na Escola Politécnica e na USP é, acima de tudo, trabalhar em um fertilíssimo oásis intelectual. Os professores da USP são de alto nível, os acervos de nossas bibliotecas muito ricos e atualizados, nossos laboratórios modernos e bem equipados e, principalmente, nossos alunos são excelentes. É um grande privilégio, uma grande responsabilidade receber esses jovens tão dotados e formar os profissionais que construirão o futuro do país. Muito mais que engenheiros, arquitetos, urbanistas competentes e bem formados do ponto de vista técnico, almejam-se que sejam cidadãos engenheiros, cidadãos arquitetos, cidadãos urbanistas, que venham a efetivamente cumprir o que prometem no momento de sua colação de grau. E aqui leio o juramento feito pelos engenheiros de uma das turmas da Escola Politécnica. Dizem todos eles: juro, na verdade, prometo, sob juramento, observar os postulados da ética profissional, concorrer para o desenvolvimento das ciências e das artes e bem servir aos interesses da nação. Infelizmente, não é fácil fazer isso no Brasil e no mundo de hoje, em que se tem enorme inversão de valores e que, nas palavras do Papa Francisco, tem-se um sistema econômico que coloca no centro um ídolo que se chama dinheiro. E eu acrescentaria que outro ídolo atual é o poder, um mundo muito egoísta e individualista e que campeiam a falta de ética, a corrupção e o fisiologismo.
Fiz os cursos ginasial e colegial no Colégio Santa Cruz. Em um dos retiros espirituais que realizávamos durante a Semana Santa, o Padre Eugênio Charbonneau, nosso professor, disse uma frase que nunca mais esqueci. Normal não é o que todo mundo faz, mas o que segue a norma. É de fato difícil não cair na tentação de ir contra a norma, quando muitíssimos fazem o que é errado e não segue a norma. Ainda recentemente, um engenheiro que foi meu aluno e é hoje um grande amigo, contava-me da dificuldade que é não ser venal e conseguir concorrer com empresas que não seguem a norma. Creio que o momento exige que se dê grande atenção a essa questão e, de forma mais contundente e explícita, se deva abordá-lo no curso da Escola Politécnica. Não tem aí, é só pegar. Ministro na Escola Politécnica as duas primeiras disciplinas de Engenharia de Estruturas do curso de Engenharia Civil e do curso de Engenharia Ambiental. E na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a primeira disciplina de Engenharia de Estruturas do curso de Arquitetura e Urbanismo. Sinto-me profundamente gratificada por poder dar essas disciplinas iniciais básicas de Engenharia de Estruturas aos alunos. Ao explicar o que é tensão, deslocamento, deformação, momento fletor, momento de torção, sinto-me um pouco como professor de um curso inicial de aritmética que ensina aos alunos que 1 mais 1 é igual a 2. Sinto-me muito realizado por ajudar os alunos a construírem a base sobre a qual se assenta toda a engenharia de estruturas. Aliás, o professor João Ciro já falou sobre isso. Eu gosto dessa disciplina exatamente porque é isso que a gente faz. Nesse momento, eu gostaria de prestar uma homenagem aos professores que me antecederam nas disciplinas que hoje ministro. O lema da Escola Politécnica é tradição e modernidade. Tradição e modernidade são efetivamente, a meu ver, as características mais notáveis e pujantes da escola. As disciplinas em que atuo na Escola Politécnica são herdeiras, em linha direta, das disciplinas que foram criadas pelo professor Telêmaco Valanguenov na década de 1960 e que depois, justamente em decorrência da necessidade de modernização, receberam importantes contribuições dos vários professores que as coordenaram. O professor Décio Zagotes, o professor Lauro Modesto dos Santos e o professor Carlos Eduardo Moreira Maffei. No caso da disciplina que ministro na FAO, ela é herdeira direta de uma disciplina criada pelo professor Mário Franco. Nas disciplinas que hoje ministro, enxergam-se claramente a precisão e profundidade de conceitos do professor Telêmaco, a excepcional clareza didática do professor Décio, a organização e a disciplina do professor Lauro, a preocupação em se ligar o que se vê em aula, a prática profissional do professor Maffei, e a sensibilidade e a cultura humanística do professor Mário Franco. A tradição de se basear no ensino de engenharia de estruturas da Escola Politécnica, uma sólida base conceitual e na clara compreensão do comportamento físico das estruturas, manteve-se inalterável ao longo de todas essas décadas e é ainda o principal sustentáculo dessas disciplinas. Nesse momento tão significativo que recebo homenagem pelas atividades que desenvolvi ao longo dos meus 41 anos como professor da Escola Politécnica, eu não poderia deixar de expressar o meu reconhecimento e meu agradecimento aos responsáveis por minha formação pessoal e profissional, por meu trabalho na Escola Politécnica. Aqui eu vou repetir algumas coisas. Cursei o Jardim da Infância para primário, curso primário da Escola Nossa Senhora das Graças, então situado na Rua Maranhão, que aqui homenagearei na pessoa de minha professora do 4º ano e do ano de admissão, dona Laura Soares, que com muita competência e dedicação preparou-me para enfrentar o já naquela época difícil exame de ingresso do Colégio Santa Cruz. A formação humanística, cultural e científica que nos foi dada no Colégio Santa Cruz foi soberba. Para homenagear o Colégio Santa Cruz, lembrarei os nomes dos padres Yvon Lafans, que durante os 4 anos do ginásio coordenou a primeira turma do curso experimental do colégio, com orientação montessoriana, da qual fiz parte, que foi também o nosso professor de francês durante o ginásio.
O padre José de Almeida Prado, o único padre brasileiro do Colégio Santa Cruz, de origem canadense, o colégio, que durante os 4 anos do ginásio foi nosso excelente professor de latim e de português. O padre Gilles Beaulieu, que era o diretor do colégio e foi nosso professor de francês no curso colegial, e o padre Eugênio, nosso professor de filosofia. Todos eles tiveram fundamental participação em minha formação como pessoa. Ingressei na Escola Politécnica em 1966. No final do primeiro ano, optei por fazer o curso de Engenharia Civil e no final do terceiro ano, por ter gostado muito da disciplina de Ciências Materiais e das Construções, cujas aulas teóricas eram ministradas pelo professor Telêmaco Valanguedon, e as aulas práticas pelos professores Décio Zagotes, Milton Maltoni e Pietro Candreva, optei por fazer a modalidade de Engenharia de Estruturas do curso de Engenharia Civil. Éramos apenas 14 alunos na modalidade de Engenharia de Estruturas, 4 dos quais havíamos sido colegas no Santa Cruz. Estamos 3 deles aqui. O quarto é um colega nosso, que fez a Poli também, fez a Física e hoje é padre. Ele ordenou-se padre, a ordenação dele foi na Espanha. O curso de Engenharia de Estruturas da Escola Politécnica foi excelente. Embora nas atividades do dia a dia se utilizasse naquela época a régua de cálculo, já era possível prever a revolução dos computadores eletrônicos, então conhecidos como cérebros eletrônicos, iriam trazer para a engenharia geral e para a engenharia de estruturas em particular. Já no segundo ano da escola, aprendemos a linguagem Fortran na disciplina Cálculo Numérico, e no 4º ano, Análise Matricial de Estruturas na disciplina Resistência dos Materiais Liquidados das Construções 2. Dentre os vários ótimos professores que tive no curso de Engenharia Civil, eu gostaria de destacar 2 deles, o professor Décio Zagotes e o professor Maurício Gersenstein. O professor Décio Zagotes, que se tornou meu grande amigo e foi orientador tanto do meu programa de mestrado como do meu programa de doutorado, foi o professor mais inesquecível que já tive. Ele tinha enorme vigor e entusiasmo por tudo que fazia, o que iluminava suas aulas, uma inteligência brilhante e uma rara capacidade de compreensão e de sintetização de conceitos. Ele possuía a notável habilidade de fazer parecer fáceis conceitos, na verdade, complexos de difícil compreensão, o que se tornava ainda mais evidente em suas aulas de pós-graduação. Muito mais calmo e tranquilo, o professor Maurício Gersenstein também foi um professor notável. As suas aulas na disciplina Concreto Armado 1 eram primorosas do ponto de vista de encadeamento lógico, de concisão e de total cobertura do assunto. Nada ficava por explicar e justificar. O professor Maurício também se tornou meu grande amigo e nosso contato intensificou-se muito após a minha formatura. Durante vários anos, tivemos inúmeras conversas sobre as grandes perguntas existenciais da humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Essas discussões também foram importantíssimas para a construção dos princípios que hoje me norteiam. Formei-me em 1970 e fui trabalhar como engenheiro calculista no escritório Projeto Sociedade Civil Limitada, no qual, por indicação do professor Décio Zagotes, eu havia realizado estágio. Posteriormente, o escritório passou a chamar-se AC Vasconcelos Engenheiros Associados, momento que fui convidado a ser um de seus sócios. Permaneci no escritório até 1979, quando passei a trabalhar na Escola Politécnica em tempo integral. Os meus anos de trabalho no escritório do Dr. Vasconcelos, cuja presença nessa cerimônia deixa-me profundamente reconhecido e honrado, foram essenciais para a minha formação como engenheiro e, sobretudo, como professor. As soluções que o Dr. Vasconcelos encontrava para os problemas inéditos e muitas vezes nos desafiavam, sempre baseadas em modelos muito simples, calcados no comportamento físico das estruturas, não só eram notáveis, como foram uma extraordinária escola de como resolver problemas da engenharia de estruturas. Não gostaria de deixar de mencionar aqui o engenheiro e também professor Leandro Meyer, meu chefe imediato no escritório, de quem também recebi grandes aulas de engenharia de estruturas. Os anos passados no escritório do Dr. Vasconcelos foram essenciais para a minha formação como professor, por terem me possibilitado ver de que maneira e em que medida o que se ensina na escola se liga à prática profissional, por terem me mostrado que a base da boa engenharia de estruturas é uma sólida compreensão do comportamento físico das estruturas. Iniciei minhas atividades como professor da Escola Politécnica em março de 1973, a convite do professor Vitor Manuel de Souza Lima, que
sugeri minha contratação ao Departamento de Estruturas e Fundações. A primeira disciplina que ministrei foi a PF 201, Resistência a Materiais 1, para os alunos do curso de Engenharia Química, aquela turma que já me referi, a qual pertence a engenheira Elaine Vieira, que no início dessa noite é a nossa mestre de cerimônias da noite. Não irei falar aqui sobre tudo o que fiz no decorrer de muitos anos de trabalho na Escola Politécnica. Apenas lembrarei das pessoas que me foram marcantes nessa trajetória. Como docente, durante vários e longos anos, trabalhei muito proximamente com os professores Vitor Souza Lima e Décio Zagotes em diferentes atividades. Dei inúmeras vezes aulas em disciplinas coordenadas por esses professores. Várias vezes, o professor Décio e eu elaboramos juntos o relatório CAPES do departamento. Dividi as tarefas de coordenação da graduação do departamento com o professor Souza Lima. Juntos cuidávamos do exame de ingresso na pós-graduação. Embora muito diferentes um do outro, o professor Vitor e o professor Décio eram muito amigos e tinham um grande respeito um pelo outro. O professor Décio, muito dinâmico, sempre com novas ideias e projetos, impulsivo. O professor Souza Lima, calmo, tudo que fazia sempre muito refletido, muito minucioso. Ambos tinham muito amor pela escola e a ela eram muito devotados. O professor Décio e o professor Vitor são duas referências importantíssimas para mim. No início da década de 80, fui administrador do edifício da Engenharia Civil e, nessa qualidade, convivi muito de perto com outro professor modelar, o professor José Augusto Martins, que era, na época, o diretor da escola. Sua honestidade, correção, seriedade, dedicação à Escola Politécnica são ainda hoje grandes exemplos para mim. No final da década de 80, o professor Carlos Eduardo Mazili concebeu e coordenou um projeto de capacitação de docentes do departamento com recursos do projeto BIDUSP. Ele convidou-me a integrar o projeto, que me possibilitou realizar um programa de pós-doutorado no Computational Mechanics Institute em Ashurst, na Inglaterra. Embora curto, esse período de estudos no exterior foi fundamental para o meu futuro. Lá tive meu primeiro contato com métodos elementos de contorno e com a história da engenharia, que conjuntamente com o ensino de engenharia vieram a ser as áreas a que me dediquei nas atividades de pós-graduação e de pesquisa. Além disso, esse período possibilitou-me avaliar o imenso valor que o programa de estudos no exterior tem para a formação de um engenheiro. Essa minha própria experiência internacional é um dos principais móveis que hoje me levam a dedicar-me intensamente à Comissão de Relações Internacionais da Escola Politécnica. Sou muito grato ao professor Mazili por ter me proporcionado esse estágio no exterior. A minha mais antiga atividade administrativa na Escola Politécnica é a Comissão de Revelação de Diplomas na área de Engenharia Civil, que atuo desde 1979. Nela conheci uma pessoa notável, o professor Ângelo Rafael Como, que foi coordenador da comissão até aposentar-se. Grande pessoa, grande humanista, pessoa boníssima, é uma pessoa inesquecível. Nos últimos anos, boa parte do meu tempo vem sendo dedicada à Comissão de Relações Internacionais da Escola Politécnica, que cuida dos programas internacionais da escola e possibilita que hoje cerca de 25% dos nossos alunos realizem programas de estudos no exterior e alunos estrangeiros realizem programas na escola. Gostaria de homenagear todos os membros docentes e não docentes que integram e integraram a CRINT, as pessoas de seus sucessivos presidentes, os professores Adem Melchi de Andrade, Antônio Carlos Vieira Coelho e Fernando Josepete Fonseca, e das sucessivas responsáveis pelo Serviço de Relações Internacionais da Escola, as senhoras Maria Inês Piffer, Elza Maria Calarga Leles, Marley Piroselli Navarro e Regina Aparecida do Nascimento. Nossos programas internacionais possuem duas vias e dependem muitíssimo dos responsáveis pelas relações internacionais das instituições parceiras. Gostaria de homenagear todos eles, sem os quais nossa internacionalização não existiria, na pessoa do professor Dominique Depère, da Escola Central de Paris. Enérgico, dinâmico, muito ativo e incansável, o professor Dominique foi um grande e importante amigo da Escola Politécnica. Uma das atividades que mais satisfação me deram nos últimos anos foi a organização do programa de dupla formação em Engenharia Civil e Arquitetura, o programa FAO-POLI. Eu gostaria de aqui homenagear a Comissão Conjunta da FAO e da Escola Politécnica,
que durante um ano inteiro trabalhou na montagem do programa, e a comissão que há mais de 10 anos administra o programa, nas pessoas do professor Francisco Ferreira Cardoso, da Escola Politécnica, e dos então alunos Rafael Magalhães Laurindo da Poli, e Cátia Cristina Zanelato, Larissa Carreira de Rosso, e Tatiana Abramovitz, da FAO, todos eles hoje formados. O trabalho desses alunos na organização do programa, que depois todos vieram a fazer, foi verdadeiramente comovente, dada a seriedade, dedicação e competência com que o realizaram. Bem, há muitas outras pessoas que eu gostaria de mencionar, mas infelizmente não haverá espaço para citar todas elas. São os vários diretores da escola com os quais trabalhei ao longo desses 41 anos, os sucessivos chefes do Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações, as dezenas de professores com que compartilhei as disciplinas, os meus companheiros nas inúmeras comissões em que atuo e atuei, os monitores das disciplinas, os orientados de iniciação científica, mestrado e doutorado, e os funcionários da escola. A escola é um organismo muito grande e complexo que se sustenta na atuação de todos os seus membros, todos fundamentais ao seu funcionamento. O papel dos docentes nesse organismo é mais fácil de ser reconhecido. Damos as aulas de graduação e pós-graduação, orientamos alunos de mestrado e doutorado, realizamos pesquisas, prestamos serviço à comunidade e desenvolvemos muitas tarefas administrativas na universidade. Todas essas atividades dependem fundamentalmente da sustentação que recebemos dos funcionários, das secretarias dos departamentos, da administração central da escola, das bibliotecas, dos laboratórios, dos serviços de manutenção e de limpeza. A todas essas pessoas, o meu muito obrigado. A principal responsável pela formação de uma pessoa é a sua família. Gostaria de expressar aqui meu profundo reconhecimento e agradecimento a meus pais, Henrique e Helena, a meus irmãos Ana Maria e Eduardo, a minha avó Maria Amélia e as minhas tias Cecília e Célia, pelo exemplo de ética, correção, respeito e trabalho que sempre me deram. Como dizia meu irmão, meu pai era um católico de alma protestante. Meu pai foi, de fato, criado na igreja protestante e converteu-se mais tarde ao catolicismo, mas sempre manteve a autoridade, a seriedade, a severidade, a honestidade e correção que muito caracterizam a região de Lübeck, no norte da Alemanha, de onde meu trisavô, Ludwig Lindenberg, emigrou para o Brasil em 1818. Minha mãe, muito dinâmica, correta, exigente e determinada, bem mais extrovertida e expansiva que meu pai, está sempre externando a sua indignação com tudo que vê de errado. É até divertido vê-la ler o jornal e comentando as, em geral, lamentáveis notícias da primeira página, cheias de desmandos, fisiologismo, corrupção e roubalheira. Agradeço muito a meus pais o belíssimo exemplo de vida que sempre deram a seus filhos e netos. Propositadamente, deixei a menção aos alunos para o fim. Ao longo de todos esses anos como professor, o maior estímulo e incentivo ao meu trabalho sempre veio dos alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, e são eles os maiores responsáveis pelo meu trabalho como professor da Escola Politécnica e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. No início, meus alunos tinham a idade de meu irmão e vários haviam sido seus colegas. Tempos depois, veio a segunda geração e comecei a dar aula para filhos de ex-alunos. Embora vários de meus primeiros alunos já sejam avós, avós e avós, infelizmente, a aposentadoria compulsória aos 70 anos não me permitirá ser professor desta terceira geração. Sempre fui e continuo sendo um grande admirador e entusiasta dos nossos alunos. Desde 1973 dou aula para politécnicos, inicialmente alunos de graduação e desde 1992 também alunos de pós-graduação. A partir de 2000 comecei a ter contato com os alunos estrangeiros que começaram a vir estudar na Escola Politécnica. Em 2006 passei a dar aula também aos alunos da FAO. Passar a dar aulas na FAO foi descobrir um mundo novo e fascinante. São alunos muito diferentes dos que temos na Poli. A começar pelo fato de que na Poli 80% dos alunos são homens e 20% são mulheres, e na FAO tem-se quase o oposto. 70% dos alunos são mulheres e 30% são homens. Mas há muitas outras diferenças decorrentes não apenas do fato de os alunos da Poli serem de ciências exatas e os da FAO de ciências humanas,
mas também do fato de as duas escolas possuírem culturas muito distintas. Embora diferentes em muita coisa, todos eles possuem, entretanto, muitíssima coisa boa em comum. São inteligentes, sérios, interessados, exigentes, idealistas e muito generosos. Ao longo destas 4 décadas, em muitos momentos, alguns mais explícitos, outros mais camuflados, pude sentir o reconhecimento e o valor dado pelos alunos ao meu trabalho. E certamente este é o maior incentivo, é o maior dos incentivos que me levaram a continuar na Escola Politécnica, apesar de há muito tempo poder estar aposentado. Como já foi dito no início desse agradecimento, esses jovens conduzirão o Brasil do futuro e, felizmente, estamos em muito boas mãos. Homenagearei todos os alunos mencionando a AIPOLI, o Escritório Politécnico Internacional, órgão concebido, criado e administrado pelos alunos, que tem como objetivo principal dar apoio aos alunos da Escola Politécnica que pretendem estudar no exterior e aos alunos estrangeiros que vêm estudar na Poli. São incríveis a seriedade, a dedicação e desprendimento dos membros da AIPOLI, que recebem os alunos no aeroporto quando chegam, os ajudam a encontrar alojamento, a registrarem-se na Polícia Federal, os levam para conhecer a cidade. Quando delegações de alunos estrangeiros nos visitam, normalmente solicitamos à AIPOLI que os recebam. Em nome da escola, damos breves boas-vindas a esses alunos e todo o resto é feito por eles. Como a AIPOLI, existem na Escola Politécnica muitas outras organizações de alunos notáveis. Finalizando, eu gostaria mais uma vez de agradecer do fundo do coração a Associação dos Engenheiros Politécnicos e a diretoria da Escola Politécnica pela homenagem que me concede. O professor Kamal Matar, pela placa que me deu, a engenheira Dani Vieira, que está agora aqui escondida, pela participação muito carinhosa nesta homenagem, o professor João Ciro André, por sua permanente amizade, pelas palavras que ele proferiu, e a todos os demais que vieram aqui compartilhar esta noite tão especial para mim. A minha família, os meus colegas do Santa Cruz e da Poli, os amigos do escritório do Dr. Vasconcelos, os professores e funcionários da escola e os nossos alunos. Muito obrigado. E para finalizarmos a parte formal dessa nossa homenagem, nós convidamos o professor João Ciro André para anunciar suas palavras em nome da diretoria da escola. Bom, em nome do vice-reitor em exercício, professor Piqueira, em nome do professor Cardoso, diretor da Escola Politécnica, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer o quanto que essa presença honra a escola, a manifestação de apreço pelo professor Henrique, por mais que queira me colocar como representante, não muda, a essência é a mesma, não vou repetir nada, mas eu gostaria só de dizer duas coisas. Primeiro, o processo de escolha. Todo ano a Associação dos Engenheiros Politécnicos indica um professor como professor do ano. Essa indicação é feita no âmbito do CTA, que é o Conselho Técnico Administrativo da Escola Politécnica. São indicados vários nomes, dentre esses nomes o Conselho seleciona 3. Esse ano escolheram 3 excepcionais professores. E essa excepcionalidade desses professores é que ainda mais distingue a escolha com que a AMP fez indicar o nome do professor Henrique Lindenberg como professor do ano. Quer dizer, essa dificuldade na escolha é significativa, eu compreendo perfeitamente bem, mas eu quero dizer da felicidade que eu tive quando vocês escolheram o professor Henrique Lindenberg. A outra coisa, para finalizar, que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu propositalmente,
quando falei de muito feliz e justa a homenagem da Associação dos Engenheiros Politécnicos, naquela oportunidade eu tinha pensado em dizer o seguinte: é a minha voz, minha vontade, a minha expressão dessa homenagem, mas não é só minha, não. Essa manifestação de carinho e de apreço é a voz também do diretor da Escola Politécnica, do vice-diretor em exercício, é a voz, eu fiz as contas, de milhares de alunos que permanentemente homenageiam o professor Henrique Lindenberg, o tendo no seu coração e na sua mente, né, e tendo como guia, assim como vários professores que nós citamos aqui, que eles também foram seus guias, e que fizeram na minha pessoa, que eu fui o eco dessas vozes todas na homenagem ao professor Henrique. Então, com isso eu agradeço a presença de todos e renovo o apreço e o carinho que todos nós, professor Piqueiro, professor Cardoso, eu, os representantes, todos os colegas do departamento, seus milhares de alunos, famílias, colegas que estão aqui presentes, homenageando o professor Henrique. Boa noite, muito obrigado. Agradecendo as palavras de todos vocês, essa homenagem super bonita, eu queria lembrar que na noite do 6 de dezembro, sexta-feira que vem, às 18h30, nós vamos lançar o livro da IP Celebra a Escola Politécnica, os 120 anos da Escola Politécnica, lá na Livraria da Vila, do Shopping JK. Então, vocês todos estão convidados para continuar essas homenagens da escola, nesse ano especial dos 120 anos. E convidando novamente também vocês para entrarem no nosso site www.politecnicos.org.br e clicar lá no cadastro e ajudarem a gente nessa atualização do cadastro. Saber mais sobre as coisas que vocês também interessam e como a IP pode servir melhor a essa nossa comunidade. Então, é só entrar no site, super fácil, cadastre-se ou atualize seu cadastro. Clica lá que aí vocês recebem uma senha para poder dar continuidade no processo. Então, a Escola Politécnica e a IP agradecem a presença de todos vocês e convidam para um coquetel que vai ser servido na sede da IP. Se vocês preferirem, dá para sair por essa porta aqui, que a sede da IP é logo ali no fundinho. Em especial, desde que o Henrique foi tão gentil citando a nossa tão famosa primeira turma, eu gostaria de convidar os meus colegas de turma que estão aí para a gente tirar uma foto bem informal, bonitona, assim, com o professor, milênios depois do primeiro curso do Edito. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e vamos lá para o coquetel, parte informal e gostosinha. Muito obrigada. Vocês vêm aqui para frente para a gente tirar uma foto, querida EQ75. Aliás, se as outras turmas também quiserem se juntar, a gente faz um albinho do professor com as turmas queridas. A minha palavra tá não valendo nada mais, né? Eu ia vir ajudar aqui, entendeu?